Voltando aos tempos antigos, é mais fácil dizer, ok, essas são suas importações e exportações, certo? Portanto, podemos colocar X impostos sobre elas, ou este é o seu estabelecimento, ou esta é a sua grande propriedade. Então vamos tributar isso. Mas manter o controle da renda de milhões de pessoas e tributá-las com base nessa renda só é realmente possível na atual era bancária, em que a renda de todos é bastante transparente para o governo. Hoje temos um vídeo com Lynn Alden, do podcast Coin Stories, onde ela fala sobre as subtilezas da liquidação global e da inflação. Ela fala sobre como é que estas forças levaram ao aumento da vigilância e as formas intrusivas de tributação. Estas formas individualizadas e ultracomplexas de tributar indivíduos só foram realmente possíveis na era moderna. Ela continua explicando porque é que a privacidade é importante e qual a diferença entre a privacidade financeira e a atividade criminosa, que é bastante interessante, por isso precisa mesmo de ver. Privacidade é um direito. Crime é uma escolha. Você escolhe ser um criminoso, você escolhe fazer atos criminosos ou não. E o governo deve continuar a perseguir criminosos, claro, mas não deve invadir a privacidade dos seus cidadãos. É engraçado, porém, que se todos autocustodiassem o seu Bitcoin, Lynn descreve como é que o governo teria uma tarefa logisticamente impossível ou desafiadora e muito cara de confiscar esse Bitcoin aos seus cidadãos. E, portanto, provavelmente seria impossível. Enquanto o Bitcoin continuar a se tornar cada vez mais descentralizado ao longo do tempo, a probabilidade de um confisco governamental como este, como fizeram com o ouro, é quase zero. Então vamos lá ouvir Lynn Alden. Há pools de capital morto por aí. Os dois maiores são a conta geral do Tesouro e os acordos de recompra reversa. A conta geral do Tesouro é aquela em que o Tesouro emite títulos e cobra impostos e o dinheiro vai para a conta deles. Eles basicamente têm uma conta corrente no Fed. É a conta geral do Tesouro, é seu capital de giro, seu saldo de caixa. E então eles estão sempre gastando em vários setores do governo. Portanto, há um tipo de flutuação que eles têm o tempo todo e esse é o capital que, se emitirem uma tonelada de títulos ou tiverem uma grande temporada de impostos e sugarem muito dinheiro. Mas depois de demorarem a gastá-lo de volta, eles basicamente sugaram mais dinheiro da economia do que colocaram de volta. Portanto, embora esse capital esteja lá, é um capital morto. Ele foi removido do sistema, mas ainda não foi recirculado de volta ao sistema. Portanto, quanto maior ela for, se todos nós formos iguais, quanto maior ela for, mais negativa ela será para a liquidez, pois o capital será removido. E o inverso é verdadeiro. Se eles sacarem o dinheiro, todo esse capital será devolvido. Eles estão gastando dinheiro de volta na economia, que não está sendo tributado e não estão levantando títulos para puxar, porque puxaram. Portanto, enquanto isso está sendo colocado, é a favor da liquidez. Normalmente eles tentam manter um saldo bastante estático de várias centenas de bilhões de dólares o tempo todo. E é claro, eles o aumentaram. À medida que todos os números aumentam, os déficits aumentam, o PIB nominal aumenta, tudo aumenta. Portanto, a meta fica maior, mas eles tentam ter uma meta bastante precisa. Mas o que realmente fez com que isso se tornasse excessivo foi o teto da dívida. Portanto, uma das coisas que eles fazem em resposta ao teto da dívida é que o Congresso lhes diz, ok, vocês atingiram o teto da dívida. Você não pode emitir mais títulos, mas ainda tem suas contas a pagar. Portanto, imagine que você é proprietário de uma casa ou qualquer outro tipo de família e perdeu sua renda, mas ainda tem suas economias em dinheiro. Você não tem escolha a não ser começar a gastar suas economias em dinheiro com suas contas. E é isso que o Tesouro faz. Eles continuaram gastando sem arrecadar mais. E enquanto isso acontece, ele empurra todo esse dinheiro para a economia. Portanto, isso é, em primeiro lugar, apenas dinheiro morto retornando em segundo lugar. O reverse repo não é idêntico a isso, mas é semelhante. Basicamente, na época em que o Fed estava fazendo o que, eles o fizeram de forma tão agressiva que, na verdade, fizeram até mais do que o necessário. Portanto, havia muito dinheiro em excesso que teria preferido estar em letras de câmbio porque é mais seguro do que em um banco. Nas letras T, você tem o respaldo do governo federal e não de uma instituição privada com $250.000 em seguro FDIC. Portanto, as letras T são muito desejadas. E o que o Fed não queria era que todo esse capital extra pressionasse os rendimentos das notas promissórias abaixo de sua meta. Haveria, ironicamente, um excesso de demanda por T-bills. Eles não querem isso, então eles disseram tudo bem em vez de pressionar as notas promissórias. Todo mundo brigando por elas e meio que interferindo em nossa capacidade de sermos hawkish, eles abriram essa outra linha de crédito e disseram, você pode colocar dinheiro aqui e, na verdade, pegar notas promissórias emprestadas
e a taxa é fixada um pouco acima do seu limite inferior. Portanto, é como se fosse esse vazio extra de dinheiro que quer estar nas letras T, mas ainda não pode, porque não está fora das letras T e também não quer estar nos bancos. Assim como o Tesouro emitiu 1 tonelada de notas do Tesouro, ele conseguiu absorver o dinheiro desse mecanismo e gastá-lo na economia, o que, novamente, esse vazio é uma espécie de capital morto. É apenas um excesso de caixa que só quer estar em notas T. Na verdade, eles o colocam em notas de T e depois gastam novamente. Então, novamente, eles conseguem aumentar a renda, mas essa renda não está saindo das reservas bancárias, não está saindo da poupança das famílias, está saindo de acordos de recompra reversa que já estão vazios. Portanto, na verdade, ele traz de volta ao sistema o que é favorável à liquidez. Essa é a razão das duas fases. A primeira foi com a TGA e a segunda foi com o mecanismo de recompra reversa. Juntas, elas foram suficientes para compensar aproximadamente o aperto quantitativo do Federal Reserve. Portanto, as reservas bancárias agora são mais altas do que eram no início de 2023. Porque esses efeitos líquidos foram um pouco maiores do que o aperto do Fed. Outra coisa que é complicada é que, na era atual, toda a estrutura tributária é baseada em uma ampla vigilância, porque, voltando aos tempos antigos, era mais fácil dizer, ok, estas são suas importações e exportações, podemos cobrar impostos sobre elas, ou este é seu estabelecimento, ou esta é sua grande propriedade. Portanto, vamos tributar isso. Mas manter o controle da renda de milhões de pessoas e tributá-las sobre essa renda só é realmente possível na atual era bancária. Aqui a renda de todos é bastante transparente para o governo. Portanto, se você tiver uma situação que as pessoas possam, há mais trabalho na economia de bicos, de modo que as pessoas podem simplesmente enviar dinheiro mais de pessoa para pessoa. E, em segundo lugar, se houver técnicas de privacidade para dificultar o rastreamento. Como você disse, não se trata apenas de privacidade em relação ao governo, mas também em relação às corporações que, na era moderna, querem coletar o máximo de informações que puderem sobre você. Portanto, é um direito natural que as pessoas têm. Elas não querem que o Facebook saiba seu patrimônio líquido, não querem que o Google saiba seu patrimônio líquido. Elas não querem que o Google tenha a lista de tudo que você comprou no ano passado, quando comprou, de quem comprou e qual é o seu patrimônio líquido. Isso é assustador, certo? E ele pode ser usado contra você, pode ser hackeado e pode ser levado para a Dark Web. E, você sabe, há muitas razões pelas quais você não quer que isso seja público. E o governo é apenas um dos muitos motivos, especialmente se você vive em um regime mais autoritário, onde você não quer necessariamente que isso seja público. Acho que, em parte, veremos com o tempo uma espécie de mudança na forma como as pessoas usam o Bitcoin, que é mais privado que as transações em cadeia. Também veremos tecnologias emergentes como Fedimints, por exemplo, Xiaomi Mints, de forma mais ampla, sejam elas federadas ou não. Basicamente, os Xiaomi Mints são atualizações de custódia inerentemente privadas, por isso acho que pode haver um caso em que grande parte do volume de pagamentos, especialmente se as pessoas estiverem mais conscientes da privacidade, esteja usando essas técnicas mais privadas. E elas deveriam ser totalmente legais, deveriam ser permitidas, porque a privacidade não é ilegal. Fazer coisas ilegais é legal. Financiar um grupo terrorista é ilegal. Mas uma coisa que vemos na era moderna, ilegalmente, é que eles dizem que apenas o ato de movimentar dinheiro de forma privada é algo que eles tentam reprimir. E acho que é aí que precisa haver uma separação entre o fato de que apenas movimentar dinheiro de forma privada não é ilegal. É só você proteger os próprios interesses de todos os tipos de olhares curiosos privados. Mas acho que veremos mais mudanças na forma como as pessoas usam o Bitcoin ao longo do tempo, porque é uma função de resposta. À medida que percebem que estão sendo mais vigiadas ou que certas coisas têm atritos, elas podem gravitar em torno de novas tecnologias que estão tornando isso mais fácil de contornar. E acho que essa é a visão otimista de que não é apenas o governo que está vigiando as coisas, mas que se você tiver dinheiro sob custódia, é caro para o governo vir e confiscar. Se você tem todo o seu ouro no banco e há um punhado de bancos que tem todo o ouro, tudo que eles têm a fazer é ir até esses bancos e dizer, tudo bem, o ouro é nosso. Agora, se o ouro estiver na casa de todo mundo, eles terão dificuldade para ir de porta em porta e obter esse ouro. Por isso que, mesmo durante os 40 anos de ouro no ZOE, eles só conseguiram fazer isso porque tinham o poder político mais concentrado de todos os tempos. Portanto, a supermaioria no Congresso, mesmo assim, houve pouquíssimos processos ou medidas de aplicação porque não havia uma maneira realista de fazer isso. Sim, algumas pessoas simplesmente se contentaram com isso por 4 décadas, passaram para seus filhos e conseguiram passar por esse período. Portanto, é caro fazer cumprir a lei. E acho que a privacidade será algo semelhante, ou seja, se o código-fonte for aberto e estiver disponível, o ONU recairá sobre quem estiver tentando evitá-lo. E isso é uma mina de desafios legais,
são minas terrestres de como fazer valer isso, e acho que uma coisa importante são podcasts como o seu, que destacam os casos de uso e os motivos práticos. Basicamente tentando desmistificar a ideia de privacidade e dizer que só porque você é privado não significa necessariamente que esteja fazendo coisas ruins. Significa apenas que você não quer que o Google, o Facebook ou o país autoritário XYZ monitorem tudo que você faz em termos financeiros ou de informações.